Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da US Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro aqui da cidade de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, Maíse Braga falará sobre o livro Os Mensageiros, de André Luiz. Este conteúdo faz parte do programa Livros que Iluminam, da FEB TV. Olá, amigos, esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV. Estamos nesse ambiente muito agradável que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. E vamos conversar uma vez mais, com muita satisfação, com Maíse Braga, que é divulgadora, oradora, palestrante, falando sempre do Evangelho com muito amor no coração. Muito obrigado pela presença, Maíse, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Vamos conversar sobre esta obra, que é mais um clássico do Espiritismo, Os Mensageiros. É uma obra ditada pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Maíse, é difícil, a gente parece até se repetir, mas a gente diria que esta é uma das obras indispensáveis para a leitura e estudo do espírita? Sem dúvida nenhuma. E o primeiro capítulo dos Mensageiros já é uma aula que vale pelo livro inteiro. E o livro inteiro é maravilhoso, mas o primeiro capítulo traz André Luiz percebendo que as ilusões da Terra já não existiam mais para ele. A esposa havia se casado novamente, os filhos seguiam seu caminho e finalmente a sua alma está livre para se descobrir nas tarefas do bem. O primeiro capítulo já é um primor. E ele chama de renovação esse primeiro capítulo. Exatamente, porque só então ele percebe que havia, durante todo aquele período no mundo espiritual, não só dado trabalho aos espíritos que o acolheram, mas principalmente vivido para dentro de si. E ele percebe que a vida já não tinha condições de ser assim, que ele precisava sair dele mesmo. Ele reconhece, Maíse, que foi ajudado espiritualmente? Sem dúvida nenhuma. Inclusive ele percebe e afirma isso no primeiro capítulo, que até onde ele havia chegado, só chegou pela sustentação dos seus protetores, daqueles que ele então começava a conhecer, e ele busca o conselho daqueles que o haviam, como Tobias, recebido a ele pela primeira vez nas câmaras de retificação, onde ele iniciou o trabalho dele, muito simples, para seguir em frente. O que vocês me aconselham? O que eu faço agora? Porque o anseio de mudar finalmente aconteceu. A gente pode dizer que Os Mensageiros, nesse estilo de uma apresentação muito agradável, como é romanceada, é uma continuidade da obra Nosso Lar? Sem dúvida nenhuma. Cada um dos livros dessas obras magníficas que André Luiz psicografou, na verdade, mostram os passos que ele ia dando através da sua renovação. Aí nós temos uma semana de trabalho e quando você termina o livro, parece, quando você compara a sua vida com o que ele viveu em uma semana, que você tem que começar a correr muito na direção daquilo que ele finalmente havia encontrado. E imediatamente ele conhece Aniceto, havia 50 vagas para a tarefa desta semana de contato com as necessidades, tanto na Terra ainda como fora da matéria, e havia 3 vagas sobrando quando ele chega à frente de Aniceto.
E Aniceto, então, rapidamente coloca a ele quais eram as condições. Ele imediatamente as aceita, porque a sua ânsia de trabalho era enorme, e aí começa o seu contato. Mas interessante, por exemplo, observar que o primeiro com quem ele se relaciona, Vicente, tinha sido, como ele, médico na Terra. E ele já começa a contar a Vicente de novo, com aquela coisa de, meu Deus, como eu fui infeliz, como eu fui enganado, e de repente ele para ao perceber que ele ainda trazia em si aquela noção de, meu Deus, isso não podia ter acontecido comigo. E aí Vicente conta a própria história. E ele fica inicialmente feliz, meu Deus, eu tinha encontrado um outro médico que tinha sido médico como eu na Terra, mas a história do Vicente era ainda mais grave que a dele. E aí ele começa esse aprendizado interior de saber que nós somos, no mundo espiritual, realmente aquilo que nós fizemos de nós mesmos na Terra. Mas uma coisa que eu acho assim muito rica na obra de André Luiz é que, em momento algum, ele se coloca em tom professoral. Muito pelo contrário. Ele faz questão de perceber e de dizer que, embora médico na Terra, pessoa tão considerada, conhecida, você percebe, ele não jamais disse o seu nome verdadeiro, mas você percebe que ele tinha sido uma pessoa insensada na sua posição, entretanto completamente pobre das realidades espirituais. E ele se surpreende ao chegar no mundo espiritual, não é? Exatamente. Agora, a característica de disciplina é muito marcante na personalidade de André Luiz, não é? Sem dúvida nenhuma. E isso é importante que ele coloque, porque percebemos que determinadas características, valores, que até nossos pais nos passam, vivem em nós e, se usados positivamente, reforçam muito a nossa recuperação além da vida, depois da morte física. Os espíritos algumas vezes me contaram de militares que conheci na Terra e que sofreram muito com enfermidades longas, que, no entanto, fora da matéria após a morte física, rapidamente se recuperaram no sentido da disciplina que durante toda a vida haviam tido. Como é importante, né? Sem dúvida, determinadas características nobres que nós vamos alimentando na Terra nos serão de grande utilidade até para se recomeçar fora do corpo físico. É isso que é verdadeira propriedade, não é? Exatamente. Aquilo que ladrão nenhum pode roubar. Vai conosco onde nós formos, É verdade, né? é verdade. Maíse, exatamente do que trata Os Mensageiros? É uma semana de trabalho, sim, um aproveitamento impressionante. Impressionante. Ele conta várias histórias. Então vamos encontrar Otávio, também uma alma fracassada, Belarmino, mais adiante no livro, Fernando, encarnado ainda no instante do seu desenlace físico, e André fica impressionado ao perceber que ali estava a família chorosa, ele precisando sair do corpo, Fernando já se desligando do corpo físico, e havia uma janela no quarto e aparecem rostos de almas sofredoras, e André, impressionado, meu Deus, o homem está desencarnando. E o que mantinha, na verdade, um certo ambiente em que os espíritos amigos e mentores de Fernando podiam auxiliá-lo na hora final, era a figura da mãe de Fernando, que já desencarnada, com grandes valores espirituais, ali estava para ampará-lo. E André percebe que era preciso, durante a vida física, para ter um momento de desencarne positivo, perceber que atraíamos todos companhias espirituais. E que essas companhias espirituais nos aguardavam, fossem positivas ou não, muito mais perto de nós do que podíamos avaliar. E ele ainda se impressiona com isso, ao perceber que Fernando é recolhido após o desencarne para um posto de socorro pela mãe que ali estava para velá-lo, porque na verdade ele trazia dentro de si ainda correntes que o ligavam a entidades que, se pudessem, teriam ficado com ele. Ele recebe toda uma proteção. Exatamente, isso é apenas um dos casos. Cada vez que ele conhece uma pessoa no mundo espiritual durante essa semana, ele se apresenta, ele narra rapidamente a história dele, e ele percebe e narra isso, que no seu coração ainda tinha aquela coisa de ninguém sofreu mais do que eu, ninguém foi mais injustiçado pela vida do que eu. Aí a pessoa começa a contar a história dela. E aí ele percebia que o que realmente os unia era tudo que poderiam ter feito
e não tinham feito. Nosso lar são 50 capítulos, aqui Os Mensageiros, 51 capítulos. É um livro que, na edição atual da Federação Espírita Brasileira, tem 326 páginas, 51 capítulos, quer dizer, André Luiz nos compartilha uma informação, um conteúdo, um conhecimento profundo, extenso, a gente diria, mas com uma objetividade admirável. E as frases que ele utiliza para narrar as histórias são impressionantes. Às vezes uma frase dá uma palestra que as pessoas não imaginam. E é interessante, ao falar, sempre citar frases de André, porque são frases extraordinárias. E nós percebemos, ao lidar com o público, que as pessoas guardam as frases de André Luiz, sem até ter lido ou se lembrando, naquele livro, André diz exatamente isso, porque ele consegue, num poder de síntese muito grande, iniciar o capítulo com a indagação, vamos dizer assim, do que vai acontecer e encerrá-lo sempre com a lembrança do ensinamento que aquele capítulo trouxe para ele. Ele tem essa preocupação como uma espécie de repórter, né? Ao mesmo tempo relatando as suas vivências, mas a preocupação com a elevação, sempre um cunho educativo. Exatamente. Ainda na semana passada eu tive a oportunidade de conversar com amigos católicos e até com algumas pessoas que eu estava conhecendo naquele dia, e eu fiquei impressionada com o conhecimento que as pessoas tinham da obra de André Luiz, e me chamou a atenção o impressionar deles pelo relato das coisas que acontecem além da morte física. Interessante, né? A gente verifica, assim, a sequência, o desenvolvimento que André Luiz faz em torno da codificação espírita. Ele é muito centrado, né, Maíse? Exatamente. Eu acho que hoje, claro, nós estamos já em 2015, ainda é impactante para quem chega estar em contato com as obras dele. Mas imagine isso quando os livros foram lançados, na década de 40. O prefácio desse livro é de 44. Então você imagine, para os espíritas da época, o que era perceber em detalhes, inclusive as coisas que não davam certo, fora da matéria. E o quanto o fato de perceberem que a responsabilidade ainda estava em suas mãos, para os encarnados que liam o livro, provocou situações com certeza difíceis, a ponto de Emmanuel no prefácio dizer: pode ser que vocês, ele diz em outras palavras, mas diz, não estejam aceitando muito bem essas verdades, mas elas precisam ser colocadas, porque é isso que existe fora da matéria. E é interessante porque vai nos tocar de perto, né? Quantos conteúdos, quantas experiências que de repente a gente comparando, não é, Maíse? São coisas que nós estamos vivenciando no dia a dia. É verdade. Eu mesma reencarnei em 57, então 13 anos antes dos mensageiros aparecerem aqui na Terra. E fico pensando, meu Deus, tomara que eu tenha lido ou que eu tenha tido contato com isso antes de vir, porque talvez eu seja de uma geração, e você também, Geraldo, em que nós não teremos nem desculpa de afirmar que foi nosso primeiro contato com as realidades espirituais, as obras que encontramos aqui na Terra de André Luiz. É a grande oportunidade que a gente tem renovada, o próprio primeiro capítulo aqui já nos chama essa renovação, para a gente poder sempre crescer espiritualmente, aproveitando as oportunidades na presente existência. Estamos conversando sobre o livro Os Mensageiros, uma obra de André Luiz, ditada a Francisco Cândido Xavier, dialogando aqui muito agradavelmente com Maíse Braga. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários.
Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Maíse Braga sobre a obra Os Mensageiros, uma obra ditada pelo espírito André Luiz ao médium Chico Xavier. Maíse, nós conversávamos sobre a participação de alguns personagens que André Luiz cita ao longo da obra. Como é interessante, ele vai encontrando essas pessoas. Parece que são coisas casuais, mas a gente sabe que o acaso não existe. Comenta, relata a respeito da experiência desses companheiros e nos traz, assim, ensinos fundamentais para a nossa vida. A gente poderia dizer, confirmando Manuel Filomeno de Miranda, na apresentação da obra Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz, que o Espiritismo era um antes de André Luiz e depois dele é outro? Sem dúvida nenhuma. Principalmente porque os encarnados, ao lerem as obras, perceberam, meu Deus, o que eu estou fazendo, o que a doutrina espírita está fazendo em mim. E confesso a você que costumo às vezes comentar com as pessoas, se não está nos transformando em pessoas melhores, nada há de errado com ela, mas conosco. E acho que isso é fantástico perceber que essa transformação tem que existir. Ele tem em Vicente o amigo que inicialmente, pela afinidade de terem sido médicos na Terra, passa a apresentar a ele determinadas pessoas, cujas histórias, com certeza, precisavam ser relatadas por André, a começar para o autoconhecimento dele mesmo. E você vê que ele encontra pessoas que, ao contrário dele, na Terra tinham tido religião, tinham sido inclusive espíritas, mas que no mundo espiritual chegaram fracassadas. E cada um conta então a sua experiência. Aqui, Maíse, nós temos essas experiências tão ricas, quando cita o Centro de Mensageiros, não é? E aqui nós temos a presença de Aniceto. Sim. Ele vai fazer uma apresentação de um departamento, espécie de departamento na colônia Nosso Lar, que é voltada para a preparação de trabalhadores que teriam assim uma tarefa na Terra. Exatamente. E ele fala, inclusive, dos desencarnados, e André Luiz se inclui, que tinham que ter determinadas disciplinas para fazer parte da equipe. André, que encontra apenas 3 vagas quando chega lá, e eram 50,
ele imediatamente se coloca e percebe que aquela semana era a semana de saber como funcionavam as pessoas desencarnadas que já eram trabalhadoras, tanto no mundo espiritual como em viagens à Terra, e ele faz as duas coisas, a hora do desencarne, o momento em que a pessoa é testada, mas ela tem uma tarefa e a espiritualidade então quer que ela permaneça na tarefa e imediatamente tenta chegar à pessoa. Ele percebe que os mensageiros significavam trabalhadores que incansavelmente queriam ajudar, mas principalmente modificar-se. E era essa a dupla intenção dele. E aí nós temos a preparação desses trabalhadores que vão retornar à carne, ou seja, vão reencarnar, vão ter uma nova oportunidade. E ele cita vários exemplos, notadamente no campo da mediunidade, não é? É verdade. Trabalhadores que vinham como médiuns, devidamente preparados, porque tiveram uma preparação no centro de mensageiros. Houve, assim, digamos, um endosso para essa encarnação acontecer. Sim. Mas, Baíse, parece que não aproveitaram bem a existência. É verdade. Os relatos iniciais de pessoas que ele conheceu eram de espíritos, todos que tinham saído de nosso lar, com todos os benefícios possíveis, com todas as promessas possíveis, mergulharam na carne e já estavam de retorno fracassados. E André deixa isso muito claro nos primeiros capítulos, quando conta a história, por exemplo, daquele que veio e começou a achar que, por que não cobrar? Por determinadas conversas, por determinadas receitas. E estamos falando de uma época em que a receita homeopática dentro da casa espírita era de todo dia. Era o Dr. Dias da Cruz, era o próprio Dr. Bezerra de Menezes, principalmente no Rio, São Paulo, em que havia realmente a coisa de você colocar o nome da pessoa e vir o remédio homeopático específico para aquela pessoa. Na minha infância, tomei muito remédio homeopático, aquelas bolinhas da homeopatia, porque minha avó realmente tirava essas orientações para nós no centro e vinha Dr. Dias da Cruz dando determinados remédios, e isso numa época em que a polícia ia até as casas espíritas para saber que eram esses espíritos, que receitas homeopáticas eram essas, né? Era uma época difícil. Mas André já relata pessoas que tinham retornado, na década de 40 já estavam de volta ao mundo espiritual, fracassadas na tarefa da mediunidade. E aí eles vão apresentar essas histórias, cada um conta o seu caso para André Luiz, como se fosse nos bate-papos, né, Maísa? Exatamente. Em que vão ali confabulando. Exatamente. E eles trazem as experiências, por vezes, até muito negativas, né? Deveriam ter usado os recursos, todo à disposição, não faltou investimento. No entanto, eles, pelos relatos aqui, todos acabam retornando falidos. É verdade, inclusive todos dizem: André, você não tinha religião na Terra, mas nós sabíamos muito bem o que deveríamos ter feito, éramos espíritas, saímos daqui com toda uma programação de luz e retornamos no fracasso. Então André começa a perceber que a única justificativa que ele tinha é de que ele tinha sido um homem de ciência, um homem que não tinha dado tratos à bola em relação à religiosidade, mas encontra pessoas que tinham inclusive compromissos com o outro, com pessoas necessitadas, com almas carentes e que com certeza fecharam a porta para isso. Isso acontece ainda hoje, mas... Tenho certeza absoluta. E tenho certeza de que nós teremos menos justificativas ainda do que esses irmãos tiveram. Qual é a contribuição do Espiritismo para um bom desenvolvimento, uma boa prática da mediunidade? É você tornar-se uma pessoa melhor. Porque me lembro de uma frase de Dr. Bezerra de Menezes. Mediunidade com Jesus é serviço semelhante, já nos dá a ideia de que ela nos programa de forma diversa, positiva, tem que ser assim. E antigamente as pessoas se aproximavam por causa do fenômeno. Que mediunidade eu tenho? A minha adolescência é da época de que você escutava os orientadores do centro dizerem assim: olha, se você não desenvolver essa mediunidade,
vai lhe aparecer uma doença e você vai morrer. Então a pessoa, às vezes, contra até a própria vontade, Por medo. desenvolvia alguma coisa, porque, meu Deus, eu não posso deixar isso dentro de mim. Mas era muito mais que isso. Por isso eu digo que hoje, nós os espíritas de agora, teremos menos justificativas na pátria espiritual. Porque o conhecimento que já temos é de que tudo isso, essa doutrina extraordinária, não importa o nosso tempo em que chegamos lá, a idade que tínhamos, na verdade era principalmente para que construíssemos um novo ser em nós. Depois, a relação com o outro. Mas a relação com o outro é a ponte, né? É através do outro que nós vamos dar notícias de nós, sempre. No nosso caso, assim, essa questão da mediunidade está muito longe de ser uma missão, não é? Mas... Eu tenho certeza absoluta, embora fico preocupada quando as pessoas dizem: nossa, fulano tem uma mediunidade, fulano tem uma oratória, que dívidas fulano deve ter. Mais uma vez ouvi o Dr. Bezerra de Menezes dizer que também existe merecimento. Nós é que achamos que toda pessoa que se aproxima da doutrina e que de alguma forma, em algum momento se destaca, é um coitado de outra encarnação, que não tem outra saída, ele tem que fazer palestra até para as paredes, porque ele está resgatando. Acredito que haja resgate, sim, em todas as áreas da mediunidade, mas acho que há principalmente conhecer a si mesmo, dessa vez de forma decisiva, não definitiva, mas decisiva para a nossa melhora e, principalmente, saber que também houve um esforço de nossa parte, antes de virmos à Terra, em dizer que aquela ferramenta, no caso a mediunidade, e o convívio dentro da casa espírita, nos fariam ser, fora da casa espírita, alguém realmente melhor. Nesses casos, Maíse, que André Luiz relata, tanto da mediunidade em termos da fala, né, da psicofonia, como também do próprio esclarecimento, né, o chamado médium esclarecedor ou dialogador, e também o da cura, a gente percebe que ele faz o relato da experiência, o próprio personagem contando a sua história, mas sempre dá um tom de que poderia ter aproveitado melhor, poderia ter feito mais. Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é algo que todos nós vamos passar. De chegar do outro lado, olhar para trás e perceber que faltou a palavra, faltou um momento de silêncio, faltou um esforço maior em determinadas circunstâncias da nossa vida. E André Luiz coloca muito claro que, por exemplo, quando há cura, mesmo a cura física, que acontece muitas vezes em tratamentos dentro das casas espíritas, ao contrário do que se pensava antigamente, muito antigamente na doutrina espírita, não é você sentar-se à frente de um passista, não é você participar de um tratamento físico-espiritual sem que você nada precise fazer. Ele deixa claro que a espiritualidade tem os seus recursos. Quando ela está na Terra, ela busca recursos da natureza, onde ela vai buscar energias para sintonizar, para misturar com aquelas que são trazidas dos laboratórios do infinito, mas tem a terceira parte, que é quem vai receber. E quem vai receber, por muito tempo dentro da doutrina espírita, espertamente, sentiu-se isento da responsabilidade de ficar curado, da responsabilidade de mudar para melhor. Se acomodou. Bastava orientação, bastava o passe, toma passe que resolve, coisas que claramente, a começar pelas obras de André Luiz, percebemos que estávamos enganados. Que a nossa parte, a nossa vivência, a nossa modificação tem que acontecer, porque senão nem as mais altas esferas podem fazer nada. Exatamente. Então nós temos a nossa parte a ser desenvolvida e André Luiz deixa isso muito claro nas suas obras, né, Maíse? É fundamental a nossa dedicação, a nossa vontade no trabalho de renovação íntima, que aliás é o objetivo final da doutrina espírita, é nos tornarmos melhores. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho conversando com Maíse Braga. Apoio Cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria.
ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altas Fer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, já no terceiro e último bloco. O tempo passa voando, né, Maísa? É verdade. E as obras são tão ricas e é tão gostoso a gente conversar, né, de uma maneira para o nosso próprio esclarecimento, para estimular aos nossos amigos que nos acompanham a leitura, ao estudo das obras, assim como também nós devemos ler e estudar. André Luiz trata de muitos assuntos em Os Mensageiros. Tem uma questão muito curiosa, que você estava nos recordando aqui no intervalo, aquela questão dos indivíduos que acabam morrendo o corpo, mas na verdade não necessariamente é um processo de desencarnação, porque eles ainda ficam apegados a preocupações, a sentimentos, a emoções vinculadas ainda às relações na Terra. São aqueles que dormem. Como é que é isso, Maísa? Inclusive, ele conta a história, antes de falar diretamente dos que dormem, de um noivo que veio buscar a noiva, mas ela já estava deitada sobre o próprio túmulo e se recusava a imaginar que tinha morrido, porque ela guardava aquilo que, dentro da sua religião, ela esperava encontrar. Como ela tinha morrido de tuberculose, ela se achava praticamente uma santa. Então, ela estava deitada sobre o próprio túmulo e o noivo ao lado. Querida, desperta, estou aqui eu para receber-te. E ela, meu Deus, de jeito nenhum, não posso estar morta, porque ela sabia que o noivo tinha morrido, né? E ela ficou baratinada, o noivo chorava pedindo ajuda, então surge a equipe e André vê o amigo espiritual dizer, meu filho, você, por mais amor que tenha por ela, vai recebê-la sim, mas não dá para ela ver você de cara. Vamos fazer de outro jeito. Então aparece um espírito de jaleco, o próprio médico desencarnado,
começa a falar com a moça. E a moça, ai, doutor, graças a Deus. Graças a Deus, eu sabia que alguém vinha me socorrer, eu sabia que essa doença não ia acabar comigo. Até que ela, então, é adormecida e o noivo apaixonado vem buscá-la, recebe-a nos braços e a leva até um posto de socorro. Ela tinha sido uma pessoa boa, mas um pouco equivocada. E aí, André, ao perceber que o noivo teve permissão de levá-la, logo pergunta quais seriam as dificuldades dela, quando ela, enfim, despertasse e desse de cara com o noivo. E aí o espírito amigo diz que, na verdade, o bem que se faz na Terra nos defende. E ela tinha sido uma boa pessoa. Então, ela se recuperaria. Tinha méritos, né? Tinha méritos para ser socorrida como foi, levada pelo amor do noivo. E quando ela despertasse e visse que a beleza maior era que o noivo continuava esperando por ela, ela, enfim, seria feliz. Mas ele também narra aqueles que permanecem fora do corpo, dormindo. E ele cita muitas e muitas pessoas, eram verdadeiras enfermarias que se sucediam de pessoas adormecidas que, no entanto, tinham a mente em pesadelos. E ele tem permissão de auscultar a mente de uma mulher que havia matado o amante por não aceitar que ele permanecia ao lado da esposa. Ele implora ela para não morrer, ela o mata e imediatamente após o crime ela é completamente assediada pelas entidades que não a deixaram mais. E ali estava ela, já desencarnada, dormindo, mas com a mente envolvida nessa lembrança permanente do gesto terrível que havia tido feito. E André fica impressionado ao ver que ela recordava todos os lugares por onde tinha estado, os lugares onde ela tinha se escondido de si mesma, tanto dentro da matéria como fora dela. Estava tudo ali dentro. Tudo na mente dela. E ao sair daquele conluio que por momentos ele teve, ele fica exausto e impressionado. E entende por que eles tinham que ser, inclusive, alimentados. E cada um deles era alimentado energeticamente e alguns até por um alimento substancioso, na tentativa de que, tão materializados estavam, pudessem de alguma forma melhorar para então sair daquela situação. Impressionante, né, Maísa? A obra de André Luiz nos traz, assim, tantas coisas reais, tão palpáveis, objetivas, que às vezes a gente até nem acredita, não é? No início foi aquele impacto. É verdade. E a gente vê a naturalidade com que ele narra e como isso está muito próximo de nós. Tudo no sentido, por exemplo, esses que tinham esse sono e estavam ali numa condição ainda de ligados, né, às preocupações, verdadeiros pesadelos, estavam vivendo os seus próprios infernos, né? E ele deixa muito claro que nossa mente é máquina que tudo registra. Nós gravamos indelevelmente tudo. Jesus sabia disso tão bem que disse: o Pai vê o que faz em segredo. Isso, nós vamos voltar sempre para Jesus naquelas frases magníficas em que ele já nos falava a alma daquilo que só muito depois nós vamos começar a perceber. E André deixou muito claro, nós somos o fiel de tudo aquilo que nós fizemos. Eu me lembro do lobo mau reencarnado de Roque Jacinto. O lobo mau desencarnado jura que não fez nada daquilo, que não comeu a vovozinha, que tinha as melhores intenções do mundo, mas quando ele começa a contar a sua versão da vida que tinha tido, desatrela-se da sua cabeça um filme que ele não conseguia vencer. Não tem como esconder, né? Não tem como esconder, meu amigo. E nós ainda vivemos como se esse dia nunca fosse chegar. O que a gente aprende com tudo isso, Maísa? Que esse dia vai chegar, em que nós seremos convocados à nossa própria consciência e nos perguntarão o que nós fizemos do corpo físico que nos foi concedido, dos afetos, dos desafetos, da estrada que palmilhamos. E vão perguntar também se nós fomos felizes, além de fazer os outros felizes. Porque há quem diga: eu sou infelicíssimo, eu sou inconformado, mas eu não demonstro, eu não deixo transparecer. Isso é impossível. Está tudo ali dentro, acaba se revelando, né? E é isso que André Luiz mostra, que não há momento mais certo do que esse em que nos perguntarão o que foi feito e nós vamos relatar. E talvez seja complicado fazer a comparação entre aquele que mergulhou na carne,
cheio de renovação, de bênção, de esperança, e aquele que retornou, muitas vezes trazendo parca contribuição para si mesmo. Mas e a leitura das obras espíritas ajuda a gente a não ter esses pesadelos? Eu acho que nos faz pensar que tudo está dentro de nós. Vós sois deuses, afirmou Jesus. E acho que pensando também sobre isso, sobre a questão de registrarmos tudo e de saber que somos as nossas emoções, aquilo que doamos ao outro, aquilo que recebemos do outro e que, se não for bom, deve ser canalizado positivamente, deve ser transformado positivamente. As pessoas se esquecem de que 24 horas do dia nós somos convocados espiritualmente aos nossos testemunhos, a sermos aquilo que acreditamos. Porque se houver dicotomia entre o que somos e aquilo que é teórico em nós, haverá algo muito errado. A gente pode afirmar que o conhecimento é importante, mas a prática é indispensável. É a prática que alimenta o nosso viver. Porque podemos ter toda a teoria do mundo e o espírita, então, é complicado, porque ele geralmente diz, de cada 10 livros de André Luiz, 9 já li. De cada obra psicografada, de cada 20, só falta uma. Ou seja, conhecimento tamanho e nenhuma transformação, pagaremos talvez caro por isso. Aqui André Luiz fala também sobre o pavor da morte. A gente tem medo da morte, Maíse? Eu acho que sim, até por questões de experiências, às vezes, de outras vidas. Os espíritos amigos dizem que, quando a medicina não tinha os recursos que hoje possui, muita gente, por exemplo, foi enterrada viva, porque não havia um diagnóstico da morte física real. E muitas pessoas com dificuldades, né, de saúde, na verdade, passavam por estados comatosos, e eram enterradas vivas, e isso causou em muita gente um trauma. Quem tiver curiosidade sobre o assunto pode ver lá no Céu e Inferno, na segunda parte, tem um relato desse, né? De Exatamente, por sinal impressionante, né? E vívido realmente. E acho que, no fundo, nossa consciência sabe que não pode haver o nada, porque, confesso a você, Geraldo, se eu acreditasse que era o nada, o que eu ia fazer de bobagem, o que eu ia aproveitar no mau sentido, talvez fosse muita coisa. Mas ao saber, e sabemos todos, porque a nossa consciência tem ali gravado, que fora da matéria permaneceremos vivendo, e vivendo no clima emocional, psíquico, que nós mesmos criamos para nós durante a vida na Terra, aí as coisas mudam de figura. Me lembro de uma mensagem de Eurípides Bassanufo, Instruções Psicofônicas, em que ele termina dizendo: é preciso ser mais do que pó. Meu Deus, essa frase já define tudo, porque ele comenta na mensagem: entramos e saímos do corpo de carne sempre os mesmos, e isso não pode mais acontecer. E a mensagem é de 1952. Então, sabe, ali ele já deixa muito claro, temos que dessa vez nos transformar. Já chegou o momento, não é? É. Aqui nós temos sobre a máquina divina, que é esse instrumento maravilhoso, né, através do qual a gente se manifesta aqui na existência física, o nosso corpo, e fala da desencarnação de Fernando, que você chegou a citar brevemente. Qual é a lição, porque o nosso tempo já está voando, Maíse, que a gente retira dessa citação que André Luiz faz e o comentário tão interessante que ele se surpreende, ele se maravilha com o processo da desencarnação de Fernando? Na verdade, ele conclui o livro com essa história e tenho certeza para fazer em si mesmo a comparação do primeiro capítulo. Quando ele vê que Fernando desencarna socorrido, não por mérito próprio, mas porque sua mãe desencarnada já há tempos estava dentro da casa e organizava com seu mérito e com o amor que tinha por aquele filho, aquele socorro, aquela ajuda que a equipe em que André estava vem a dar a Fernando. E ele fica impressionado porque as almas sofredoras que pensavam dominar Fernando após a sua saída do corpo não conseguem entrar porque a mãe já tinha permissão para retirá-lo do corpo físico. E enquanto a família se debruça chorosa sobre o cadáver, a mãe recolhe Fernando e André com certeza pensou nele mesmo, que também tinha sido sustentado pelos amigos espirituais que queriam tanto ajudá-lo e ensinar a ele para fechar o livro em que, na verdade, a misericórdia divina
e o amor daqueles que nos aceitam como somos para que nos tornemos melhores sempre nos sustenta em todas as horas da nossa vida. Que maravilha! O livro bem escrito é isso, ele tem um começo, tem um desenvolvimento, tem uma finalização e que vai demonstrar uma continuidade, porque é uma coleção maravilhosa, A Vida no Mundo Espiritual, e aqui notadamente Os Mensageiros, a obra de André Luiz, ditada a Francisco Cândido Xavier, que a gente recomenda a leitura, o estudo, a reflexão para todos nós. Temos certeza que vamos aprender demais com essa leitura reflexiva e tentando colocar em prática, não é, todos os ensinos que André Luiz nos recomenda. Maíse, muito obrigado por sua presença entre nós. Eu que agradeço. E a todos vocês que nos acompanharam também, agradecemos e convidamos para que estejam conosco numa próxima edição do programa Livros que Iluminam aqui, na FEB TV. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.
faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. A mensagem dessa canção, ela chama muita atenção pela perseverança, né? Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, já não sentia mais felicidade na sua vida e foi a curiosidade de conhecer Jesus. Ele teve todos os motivos para ele não ver Jesus. Era pequeno no meio da multidão, mas ele teve perseverança, subiu em uma árvore e Jesus foi jantar na sua casa. Com certeza, essa mensagem é maravilhosa, né? E a melodia da música também transmite uma paz, transmite uma energia muito boa, né? Essa música é maravilhosa. Com certeza. Temos que subir bem alto para encontrar Jesus como Zaqueu subiu. Essa canção, ela nos dá uma sensação de transformação, de reforma, né, Ricardo? De sempre estar mudando, sempre estar conhecendo coisas novas. Ser mais perseverante. Ter mais persistência na vida, porque a gente costuma, né, nós seres humanos somos muito frágeis e diante dos desafios, das dificuldades, às vezes a gente se retrai. E essa canção nos impulsiona para frente, nos impulsiona para seguir sempre adiante. E fora que a presença de Jesus nela nos faz cada vez mais querer mudar, querer se transformar. É muito viva, né, a presença de Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Encerramos aqui o nosso programa. Gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. E receba o meu abraço carinhoso e o meu beijo no seu coração. E conto com você no nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. De Pierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.